Fala, meus queridos, rapidinho, eu vou comentar aqui a respeito do dólar. O dólar está derretendo, está desvalorizado, os Estados Unidos estão em crise, está se endividando. O que está realmente acontecendo? Então, às vezes as coisas vão além do que a gente pode ver superficialmente e além do que o noticiário quer que pareça que está acontecendo. O dólar, ele não está desvalorizando, né? Todo mundo lá, o dólar está desvalorizando em relação ao euro, né? Isso não é uma verdade. O dólar, ele é a moeda que substituiu o ouro, ele é o lastro mundial, é a moeda forte do mundo, ainda é, né? E continuará sendo por um bom período. Então todas as outras moedas, o que pode acontecer é elas se desvalorizarem ou se valorizarem em relação ao dólar. O dólar, ele é fixo, tá? $1 vale $1. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o euro, por exemplo, né, que está uma notinha de euro, se o euro se valorizar em relação ao dólar, isso não impacta a vida do americano, porque ele continua recebendo a mesma quantidade de dólares e as coisas lá ficam custando a mesma coisa em dólar, porque todo o mundo, né, seja um produto fabricado e vendido pela China ou em qualquer outro lugar, ele é precificado em dólar, certo? Então não vai impactar na vida do americano, mas vai impactar na vida da outra moeda, do real, do euro, de qualquer outra moeda. Essa oscilação impacta esse lado da balança. Esse lado aqui, ele é fixo. O dólar não valoriza ou desvaloriza. As outras moedas é que se valorizam ou se desvalorizam em relação ao dólar. E o movimento que está acontecendo é duas coisas basicamente. Você está um exemplo mais recente, né, de um ano e meio atrás, onde os Estados Unidos comprou muitos pesos argentinos, né, muita quantidade de peso argentino. E para que os Estados Unidos fez isso? Ele precisava do peso argentino, ele queria investir em moeda argentina para ter valorização? Óbvio que não, né? O que está acontecendo é que o Trump, a política do Trump é de expansionismo militar e territorial, principalmente. Então, para ele ter um eixo forte ao sul do continente americano, a oportunidade que se fez foi investir, né, e se associar à Argentina, né, ao capitalismo de Milei. Ele comprou a moeda para dar força ao governo argentino, para que o governo argentino, tendo mais posse de dólares, tivesse sua economia, né, fortificada, mais alicerçada para negociações internacionais e, com isso, para investimentos, né, e aceleração do crescimento e redução da inflação e do endividamento lá na Argentina. Os Estados Unidos não lucrou nada financeiramente com isso. A ideia era conseguir apoio estratégico territorial ao sul do continente americano. O outro ponto cruza o Oceano Atlântico, né, e nos leva até a Europa, a questão da Groenlândia, né, que é a notícia em todos os jornais, mas não a notícia completa do que realmente isso impacta no financeiro, na balança comercial de cada país. Então o que acontece? Trump, ele precisa, né, de apoio, ele precisa de apoio terrestre, territorial, né, e para ser expansionismo militar do outro lado do oceano. E os países da Europa se sentiram incomodados com isso. Todos os países, né, todos os países do mundo têm as suas reservas em dólar. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Ó. Todas as reservas mundiais são em dólar, principalmente em dólar, e muita diferença para o segundo colocado das reservas mundiais, muita diferença. O dólar é o que manda, é a moeda mais confiável do mundo. Então, qual foi a ameaça dos países europeus, da aliança dos países europeus, em relação aos Estados Unidos, já que militarmente não podem fazer nada, não tem poder bélico para isso? Foi criar um boicote, né, financeiro, fazendo o quê? Vendendo os títulos de dívidas, como eu disse, aos países desenvolvidos. Emitem títulos de dívidas com juros bem baixinhos, né? Os países compram empréstimos nesses países, né, para se financiar em outros, como o Brasil, por exemplo, investir no Brasil, né, porque o juro no Brasil é alto. Tu pega emprestado dos Estados Unidos a 1,5% ao ano e recebe 15%, 18% ao ano no Brasil. Então isso fortifica o país emergente, que tem moeda estrangeira, dólar, né? Quando eu falo moeda estrangeira, eu estou falando dólar, circulando dentro do seu país, né, pois os pagamentos são feitos sempre em dólar, independente de quais países estejam negociando. E o país, por sua vez, que toma esses títulos lá nos Estados Unidos para comprar títulos no Brasil, México, China, esses países, né, conseguem obter lucro nessa operação. Então esses países ameaçaram vender todos esses títulos de dívidas de uma vez só. E isso faria o quê? Isso jogaria a moeda americana para baixo. Só que não jogaria apenas a moeda americana para baixo, porque não seria apenas um ponto, um gráfico se deslocando para cima ou para baixo. E isso levaria as empresas dos Estados Unidos, sem o dinheiro estrangeiro, que também ajuda a financiar a economia, jogaria também toda a bolsa americana para baixo. Então, qual é a política do Trump a respeito da balança comercial? Ele prefere o quê? Ele próprio fez com que o dólar se desvalorizasse. Como eu disse, o dólar não se desvalorizou, porque não houve queda nas ações, né, e não houve retirada de papéis lá dos Estados Unidos. Houve uma valorização de outras moedas, como o euro, por exemplo. Então, com isso, ele conseguiu manter a segurança, né, do mercado financeiro e das empresas, né, o mercado operacional de emprego, de financiamento das empresas lá dentro, mas inviabilizou que os outros países fizessem a venda de seus títulos de dívida dos Estados Unidos, uma vez que ele, de propósito, desvalorizou o dólar. E isso significaria, para os países que vendessem e recebessem hoje sua dívida, né, seus papéis em dólar, significaria receber menos, ou seja, significaria prejuízo, obter dólares nessas operações. Então o Trump fez essa desvalorização de propósito, e está mantendo ela de propósito. Mas isso ainda não é o foco que ele pretende, isso ainda não é o objetivo final. Como eu disse, isso vai muito além de economia. A questão aqui é expansionismo militar e territorial. E no lado asiático, tão importante, né, para operações comerciais,
O único aliado dos Estados Unidos de peso é o Japão. E o Japão também é um país que, assim como os Estados Unidos, né, possui uma economia muito equilibrada até então, né, com juros muito baixos. E o Japão é um dos países, assim como os Estados Unidos, os dois principais países do mundo, que vendem papéis, né, por crédito barato para que as outras nações invistam em países emergentes, como Brasil, China, México, para receber, né, um valor maior e obter lucro nessas operações. Só que o Japão não está tão bem quanto os Estados Unidos. O Japão, né, teve que aumentar os seus juros, a curva futura de juros está alta, e com isso os investidores param de fazer carry trade no Japão. Parando de fazer carry trade no Japão, né, o dólar para de circular no Japão, e por outro lado, paralelo a isso, o iene japonês está desvalorizado. Né, paradoxalmente, ele também se desvalorizou ao contrário do que sempre costuma acontecer. E os Estados Unidos, pensando em ajudar um mercado, né, não um mercado, mas um território que lhe interessa, né, como parceiro econômico, político e principalmente territorial na Ásia, ele tomou a atitude de desvalorizar a sua moeda em relação a essa moeda. E isso reflete em todas as outras. Agora entendo, é como eu falei, essa moeda, o que aconteceu não é isso. Não é que esta moeda está caindo. Essa moeda está se mantendo e essas estão subindo. Né? Essa subiu e assim tantas outras. E o Brasil está se beneficiando, está uma queda aparente do dólar aqui no Brasil, mas não houve queda. O dólar continua com seu poder de compra igual, uma vez que não há inflação nos Estados Unidos. O que acontece é que houve um aumento do poder de compra do real, do nosso real brasileiro, em relação ao dólar. Por quê? Porque existem mais dólares em circulação dentro do Brasil, justamente por isso. Porque os países que pegam a dívida nos Estados Unidos barata e compram papéis brasileiros com dólar. E existe mais dólar aqui. E o Banco Central, como vocês viram, faz 3 meses, né, que enxurrou o mercado com dólares, né, na casa de, vou colocar aqui embaixo os valores para vocês terem ideia. Então isso tornou, nas leis de mercado, a oferta e demanda do dólar muito mais favorável ao real. Agora fica a pergunta, isso é uma desvalorização de longo prazo ou isso é algo instantâneo que pode a qualquer momento sofrer um colapso? E se sofrer um colapso, como é que funciona? Quando essa balança comercial se desequilibra e os dólares voltam para a origem, como o dólar está barato, as pessoas se desfazem do dólar e ele volta para a sua origem, para a sua casa, os Estados Unidos da América. Quando o mundo entra num colapso, como por exemplo agora todo mundo está investindo, né, fazendo hedge em prata e ouro, certo? Agora a grande crise, a próxima grande crise financeira que os especialistas já apontavam em livros de economia, não agora, né, por conta disso, mas já apontam, né, como funciona isso. Já se aponta em estudos, em laboratório, que isso poderia acontecer e provavelmente é o que vai acontecer se a coisa continuar nesse caminho, é a crise de liquidez. Porque todo mundo está se livrando do dólar comprando ouro e prata. Porém, como que o ouro e prata se transforma em liquidez se houver um grande colapso, como houve em 2009, por exemplo, como houve na pandemia, né, de 2020, de Covid em 2020, por exemplo, né, como houve na crise de 1929, no mercado financeiro, como houve no mercado imobiliário, também há algum tempo atrás. Como tornar líquido metais preciosos ou fundos que replicam a valorização dos metais preciosos. Como que tu transforma um metal precioso do dia para a noite em moeda para compra e venda de desde pequenos produtos a grandes produtos, falando em investimento monetário. Então a crise de liquidez vai fazer com que novamente uma moeda de papel fiduciária seja necessária. E quais as moedas que poderão atender? Quais as moedas que poderão atender esse papel? Moedas confiáveis. Qual a moeda mais confiável do mundo? O dólar. Aí pasmem, olha a manobra política, né, e econômica. Onde estarão os dólares quando isso acontecer, quando explodir o colapso do sistema financeiro na crise de liquidez? Elas estarão lá na sua casa, recompradas, né, pela sua casa por um valor muito abaixo. E agora então que elas estão escassas em todos os lugares do mundo, estão de volta no seu Banco Central, no Fed, né, ou no FID, como preferem, elas estarão muito mais valorizadas e os países, para fazerem novamente reservas, como o Brasil, que se livrou de trilhões de dólares, né, para o Brasil recuperar e fazer novamente uma reserva para se tornar confiável, porque a reserva internacional é a única coisa que traz confiabilidade para que um país funcione, para que ele obtenha financiamentos. A moeda do Brasil não é confiável, a moeda de vários países emergentes não é confiável. A moeda confiável é o dólar, e por isso os países fazem reservas em dólar para poder se financiar, né, perante outras nações. E aí o dólar vai estar caro e vai estar novamente na mão dos Estados Unidos e do Trump. E o velho imperialismo, como as pessoas gostam de dizer, né, na verdade, ele não é um imperialismo armado. Na verdade, ele é apenas uma manobra intelectual, né, política e financeira, que é uma manobra estudada em laboratório, não é nada, não é uma novidade. Né? Os países que têm bons administradores, bons ministros da Fazenda, se precavem com respeito a isso, e os que não têm, infelizmente interpretam errado o movimento de mercado, acham que estão num grande momento, né, que seu país está com tudo, que os Estados Unidos está perdendo força, e agem de maneira errada e de maneira temerária, vendendo as reservas na hora errada e em muita quantidade. No primeiro momento, né, isso desvaloriza, entre aspas, né, parece que desvaloriza a moeda americana porque valoriza a nossa, mas no segundo momento, a longo prazo, é mais uma manobra errada que com certeza vai trazer inúmeros prejuízos, e quem vai pagar a conta somos nós.